Bom, Mato Grosso é um estado com dimensões continentais, a gente sabe disso, e que o desmatamento ilegal é um grande desafio internacional, né? Como que está esse combate e que tipo de ferramentas de evolução que nesses últimos 3 anos ocorreu nesse ponto, né? Nesse foco? Bom, o estado de Mato Grosso tem se destacado, não sou a secretária falando, né? Não é a secretária de Meio Ambiente do estado que está falando, nós temos sido reconhecidos por outros institutos, mostrando que o Mato Grosso é o estado que tem a melhor estratégia de combate ao desmatamento de todos os estados da Amazônia Legal. Por quê? Porque nós superamos essas dimensões continentais com o uso da tecnologia para apoiar e permitir uma fiscalização eficiente. Então, nós pensamos na estratégia de combate ao desmatamento, inicialmente usando a tecnologia para nos colocar no local em que o desmate está acontecendo em tempo real. Essa é a estratégia que pensamos ser a mais eficiente para reduzir custo, porque manter pessoas no campo em 903 mil quilômetros quadrados é impossível, certo? Então, para estar no local certo, eu preciso ter informação em tempo real, uma informação segura, pautada em imagem, já pronta para o meu fiscal conseguir atuar em menor tempo e com maior eficácia, inclusive do que vai ser gerado depois. Segundo, o desaparelhamento dos infratores. Então, além de focar na eficiência da geração de um dado de monitoramento do desmatamento em tempo real, nós também focamos no desaparelhamento dos infratores, retirando esses equipamentos do campo e revertendo o uso deles em prol do poder público e do combate aos crimes ambientais, como aconteceu nos 2 últimos anos, que nós utilizamos esse maquinário apreendido para combater incêndios florestais na época mais crítica dos incêndios, que são os meses de julho, agosto, setembro e outubro. Entendi. E sobre o desmatamento legal, né, feito através do plano de exploração florestal, quanto que hoje isso representa em dados gerais? Porque a gente sempre olha para o desmatamento com aquele olhar de que tudo é ilegal, né? Como que é essa descentralização de uma coisa e outra, ilegal e legal? Essa pergunta é ótima, Patrícia, pelo seguinte, isso é algo que nós estados, que somos quem executa, os estados é que executam a política pública ambiental, nós há tempos advertimos o governo federal da necessidade de divulgar um dado que separe o que é lícito de ilícito, porque a sociedade, de modo geral, não consegue saber. Né? Então, você vê o número do desmatamento, a percepção da sociedade que tudo aquilo é ilegal. Quando, na verdade, nós temos um percentual representativo, não a maioria, isso é um fato, que é lícito. Aqui no estado de Mato Grosso, no ano de 2019, o desmate ilícito não passava de 5%. Em anos anteriores, 2%, 3%, 4%. Nós chegamos ao ano de 2021 com uma média de 22% desse desmatamento sendo lícito, sendo acompanhado de autorização ambiental. Principalmente porque a SEMA investiu também em melhoria da eficiência do processo de licenciamento ambiental, para permitir que aquelas pessoas que queiram promover o desenvolvimento do seu imóvel rural dentro da legalidade, que eles possam ter acessibilidade a essa autorização num tempo razoável, o que não acontecia em tempos atrás. Então hoje nós temos a gestão florestal, que é a superintendência que cuida do licenciamento florestal, como uma das nossas melhores superintendências, é o nosso benchmark, que nós costumamos chamar assim, no tempo de análise de processos. Então nós temos uma média de menos de 100 dias de análise de um processo de desmatamento, se ele estiver cumprindo tudo que exige o termo de referência. E antes era quanto, né? Eu estou há muito tempo no meio ambiente, já foi 5, 6, 7 anos. Em 2017, quando se iniciou um processo de levantamento de dados para ver efetivamente qual era o tempo médio, eram mais de 400 dias. Né? Me recordo que foi um dos principais reclamações. Exatamente. E hoje é uma das nossas superintendências mais eficientes, porque ao longo do tempo eles aprimoraram os processos. E assim, a gente, no decorrer dos anos, tem algum tempo que eu estou aqui em Mato Grosso, a gente diminuiu, mas a gente via sempre operações falando de fraude em sistema, inserção de dados, produtores que alegavam que estavam explorando madeira legal no lugar, mas na verdade estava retirando de aldeias indígenas, enfim, de outras áreas de preservação permanente.
Em relação a isso, como que está e a fiscalização, qual que é a posição da SEMA sobre esse problema? Bom, ao longo dos últimos anos, nós temos investido muito em melhoria dos mecanismos de controle, tá? Não só na melhoria do sistema de controle de produto florestal, do comércio e transporte de produto florestal, mas também o próprio monitoramento dessas atividades. E nesse aspecto, a partir de 2019, nós evoluímos muito no monitoramento da exploração florestal, assim entendida a retirada de madeira, não o desmate a corte raso, que é de fácil percepção. A plataforma que foi adquirida pelo Estado, ela, além do serviço de detecção do desmate a corte raso, ela também emite alertas de exploração florestal, aquela que só corta a madeira e a floresta fica em pé. Com isso, nós conseguimos monitorar tanto os projetos autorizados pelo órgão ambiental, os manejos florestais, porque a gente recebe os alertas dessas áreas, porque para o sistema de detecção é uma exploração e com isso nós cruzamos os dados com a nossa base de projetos aprovados e percebemos se ele está respeitando o limite do autorizado ou se ele está excedendo a área que foi permitida para a exploração. Todos esses mecanismos, obviamente, acabam reduzindo a possibilidade de extração, porque num passado não muito distante, se tinha a passagem, às vezes, de uma vez por ano, 3, 4 meses, né? Você não tinha essa detecção em tempo real e isso levava as pessoas a agir na ilegalidade e só meses, às vezes anos depois é que isso seria detectado. Com o monitoramento em tempo real, que a cada semana nós recebemos relatórios prontos, essa percepção da própria sociedade já mudou e sabem que se fizer algo irregular, em uma semana ela será detectada. No máximo em uma semana.